Bom, são 2 horas em ponto. 2 horas, 14 horas no Acre. Aperta o piloto aí, Lala. Deixa eu falar aqui olhando para o povo, pode ser? Seguinte, ontem nós conversamos com a presidente da Associação dos Docentes da UFAC, a ADUFAC. Eu vou conversar sobre 2 assuntos antes de chamar a prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia. Um deles é esse, que eu vou tratar aqui agora. Ontem, com a professora Letícia Mamed, nós falávamos a respeito do cenário de crise por que passam as universidades federais, institutos federais, colégios federais, não é? Com essas danações do presidente Jair Bolsonaro e Ministério da Educação. Pois é, novamente o MEC recua e desbloqueia os recursos. Você percebe esse traquejo, ou a falta de traquejo do governo quando o assunto é educação? Você imagine o seguinte, vamos fazer um exercício mínimo de raciocínio. Vamos fazer um raciocínio básico. Jogo do Brasil de futebol, você imagine o que é isso? O país todo assistindo a partida e o desbloqueio meu amigo, são 366 milhões. Eu não estou falando, são 366 milhões de reais. Ninguém desbloqueia 366 milhões de reais usando apenas uma senha. Existe um protocolo a ser seguido. É uma decisão que passa por diversas mãos. E justamente na hora do jogo, da partida de futebol, isso foi feito neste momento. Então, é uma decisão danada. Aí você bloqueia, desbloqueia, trata a coisa com uma... É leviano, né, o processo. Então tem aqui o material que está no portal G1, MEC volta atrás e desbloqueia os 366 milhões de universidades e institutos federais. Nós fizemos contato com a reitora Guida Aquino e vamos ver se deixamos pré-agendado, e aí é um compromisso que eu estabeleço com você, que é telespectador do Gazeta Entrevista, para segunda-feira nós conversarmos aqui com a professora Guida Aquino e ela apresente para nós, né, o que é que ela, na condição de reitora, imagine o impacto de uma informação dessa, o que é que isso gera. E é importante a gente falar sobre educação nesse nível. Esse é um assunto que eu queria abordar com vocês diante da gravidade do problema. O outro assunto é que é o seguinte, rapidamente, isso aqui é breve, porque eu tenho que falar com a prefeita. Ontem foram divulgados os dados relacionados ao desmatamento. Um sistema que é um dos mais eficazes em operação no mundo, o sistema PRODES. Ele tirou 108 fotografias, correto? 108 fotografias de agosto do ano passado a julho deste ano. Houve uma diminuição no número do desmatamento. Mas mesmo assim, nós ainda estamos com um índice que é o pior em 14 anos. E o que é grave, e aqui a redução foi de 11,27%. E o que é o grave? O estado do Acre está naquilo que os pesquisadores chamam de fronteira do desmatamento, fronteiras do desmatamento. O que é isso? São áreas que estão sendo pressionadas para desmate, mas o que eles entendem é que essas fronteiras especificamente, não vão servir para melhorar, intensificar alguma cadeia produtiva. São fronteiras do desmatamento que vão fortalecer a especulação imobiliária. Esse é o problema. Então, você que defende o desmatamento a qualquer custo e relaciona desmatamento com geração de riqueza, com desenvolvimento, é bom rever, porque se é especulação imobiliária que está em questão, parceiro,
isso aí vai continuar beneficiando a uma meia dúzia, correto? Então, e outra coisa, desmatamento, faz tempo que desmatamento deixou de significar a geração de riqueza, né? A gente precisa repensar esse modelo de desenvolvimento. A questão é essa. Acho que são dois assuntos importantes, o desbloqueio do Ministério da Educação, que nós tratamos ontem aqui, nós tratamos ontem do bloqueio, hoje já do desbloqueio, e essa questão do desmatamento, que apesar de ter diminuído, longe estamos de poder comemorar alguma coisa. Prefeita Maria Lucinéia, Isso. Boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Amém, muito obrigada. Quase cheguei 1 hora atrás para essa entrevista, saí 5 da manhã da minha cidade de Tarauacá, que é muito importante, né? Primeira vez que eu estou sendo entrevistada a Gazeta ou qualquer outro jornal tão importante. A senhora, né? Era uma ausência que eu sempre reclamava aqui. Em relação, a senhora falou que veio 5 horas da manhã para cá. Como é que está a estrada? Tá ruim. Beijou até Tarauacá, péssimas condições. E deu, assim, eles tentam fazer o que podem, né? Até porque o recurso também é mínimo, né? Mas os parlamentares estavam na reunião com o DENIT, né? E alguns parlamentares, e vai ser destinado recurso para melhoria. Mas só melhoria, né? A Controladoria Geral da União sugeriu para o DENIT para que ele estancasse ali uma licitação, porque estava com sobrepreço. 9 milhões acima. Então o DENIT atendeu e parece que as coisas agora tendem a ir. Será que vão em pleno... Porque agora é a hora a burocracia andar para que quando a chuva parar, as coisas andarem. Mas né? dá para andar numa boa, a gente gastou 6 horas, né? E a gente teve, antigamente as pessoas, eu nunca andei antigamente, né, na BR, mas eram dias, né, que ficavam lá. E eu sei que mesmo com dificuldade ela tá tendo acesso, né? Mas não, a gente gostaria que fosse bem melhor, mas tudo bem, a gente usa o que tem. Eu tenho conversado com bastante pessoas de Tarauacá, aliás, algumas muito próximas, e elas têm reclamado bastante. São 2 aspectos básicos. Sim. 3, se considerar a saúde. Mas questão das ruas esburacadas em Tarauacá. Essa é uma reclamação que é quase consenso. Uma outra reclamação diz respeito à questão dos ramais, que eu acho que isso aí é importante a senhora falar também. Ruas esburacadas, infraestrutura de ramais e questão da saúde. Feijó, por exemplo, é uma cidade que está um verdadeiro caos lá. Como é que está em Tarauacá? Tá, eu gostaria de começar com uma palavra. Com a palavra? De Deus. Pois não? Salmo 34 nos diz assim: provai e vede como é bom Javé, feliz o homem que nele se abriga. Ave Maria, mas a senhora começando a conversa comigo com a Bíblia, dá a impressão de que eu sou um capeta, ô prefeita. Não, é toda a minha entrevista ou fala na zona rural, em qualquer lugar, eu começo em reuniões com a palavra de Deus na frente. Pronto. É de praxe, tá? Então tá bom. Em respeito à senhora, eu recebo. Né? Amém. Que nada, de jeito nenhum. Porque Deus conduz, né? Conduz a conversa de forma que as pessoas possam entender, né? Que a gente possa explicar da melhor forma, para não ter dúvidas. Então vamos deixar Deus conduzindo a coisa, mas vamos lá. Amém. Em relação à questão da infraestrutura urbana, buracos na cidade, como é que está essa situação? Na verdade, Deus, falo dele porque o verão está aí, a gente tem trabalhado no inverno, que hoje é verão, porque Deus tem contribuído muito com isso. Apesar de que a cidade realmente, com 1 ano e 11 meses de gestão, a gente deu prioridade à questão mesmo a questão das águas, né, que chegava de alguns bairros e ia para o centro da cidade e inundava tudo. Então não tinha esgoto, nenhum, quase zero. Isso é um problema do Brasil inteiro, mas Tarauacá estava assim, você não conseguia comprar o pão numa padaria no centro da cidade. Casos de dengue, deu 3.000 e tantos casos o ano passado. Até uns 2 meses atrás estava 37 casos. Olha a diferença. Fizemos canais com pouco recurso, sem empresas renomadas. Nosso esforço em fazer canais. Tinha processos de 4, 5 anos no Ministério Público para resolver problemas do bairro, que as pessoas não saíam de casa esperando
a chuva passar para suspender seus móveis. Eram coisas assim, transtorno mesmo. E Tarauacá é um município bem complicado, porque o regime de cheias daquele rio é muito manhoso, né? Eu costumo dizer que o rio Tarauacá é um rio manhoso, ele sobe e desce várias vezes em um só inverno. É complicado ali. Mas aqui, o que eu estou te falando, é a questão da chuva mesmo. Eram chuvas que não era nem o rio podia estar ali, né, vazio, sequinho, mas se desse uma chuva, já transbordava, porque não tinha, né, ali esgoto, não tinha como ficar, ficava concentrado na cidade. Tinha nada a ver com o rio, é próprio o esgotamento da cidade. Da cidade. Então a gente deu prioridade, até porque se tu pavimentar uma rua sem você ter o esgoto ali, se a água saber para onde ir, ela vai destruir uma rua. É como se eu passasse uma maquiagem, né, e fosse para a chuva. Vai destruir em pouco tempo aquela maquiagem e aquela rua. Então a gente quer fazer um trabalho que venha durar, com sarjeta, com calçadas. Tanto que as ruas que começamos a pavimentar um mês atrás, e pavimentamos bastante o bairro do Ipepaconha, tá? Um bairro assim que as pessoas estão muito gratas, era tudo muito lama, mas a gente fez primeiro a questão da drenagem dessa água, né? Estamos dando essa prioridade. Interessante que é uma coisa que a população nem pedia, tanto na periferia, por exemplo, pavimentar, drenagem de água. Hoje eles estão vendo a importância que é a drenagem, porque é um transtorno. Tu imagina, tu comprar um sofá, tu chega, teu sofá está destruído por uma simples chuva. Você não conseguir comprar um pão na padaria, a gente tem entrevistas, né, de pessoas ali falando da importância da drenagem em Tarauacá. E pavimentamos o bairro Novo, né, que o bairro que era um problema, estava tudo esburacado, estava toda pavimentada agora. Estamos fazendo as calçadas. E o que diferencia da nossa gestão não é só pavimentar, a gente já está entrando também com esgoto, com a calçada, porque tudo bem arrumadinho, deixando aquela rua pronta. Mas tem parceria com alguém? Com o governo do estado. O governo do estado tem sido parceiro? Tem sim. O que nós estamos comprando bueiros e todo esse trabalho tem sido o deputado Jesus Sérgio, que inclusive é meu esposo. Ele destinou emendas, porque a gente sabe que nós não temos recurso, município que, como o nosso, é o mínimo, né, de recurso. Então, graças a Deus, o deputado Jesus Sérgio destinou, e através dessas emendas nós estamos fazendo esse trabalho. O prefeito, eu vou cometer a indelicadeza de lhe interromper, porque eu preciso fazer um intervalo, e aí, após o intervalo, a gente retoma a linha de raciocínio. Tá. Começamos a falar a respeito das questões de infraestrutura urbana. Sim. Faltam os ramais e a questão da saúde. Vamos para o intervalo e a gente já volta com a prefeita de Tarauacá aqui no Gazeta Entrevista.